Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Então essa questão dos links, ela é muito importante porque ela dá pra gente um sinal de qual que vai ser o futuro. Se a IA já traz as respostas pra tudo e ela já faz um sumário ali com as informações e tudo mais, por que as pessoas vão clicar nesses links? Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou a Ana Marques. E eu sou Josué de Oliveira. Google e Microsoft revelaram seus planos de utilizar a inteligência artificial nas buscas. Isso levanta uma série de preocupações para os produtores de conteúdo. Se um chatbot te der uma resposta pronta, será que as pessoas ainda vão acessar os sites? Aguenta aí que a gente já começa. No último Tecnocast, a gente falou sobre como os modelos de linguagem, como o ChatGPT, poderiam afetar as receitas do Google, que é muito dependente ali de todo esse ecossistema, né? Você entra, clica nos links, dentro desses links tem banners do Google também, né? Então não é só a busca que gera a receita para o Google. Então naquele episódio a gente estava mais focado em falar sobre o modelo dos buscadores, só que tem o outro lado da moeda também, que é o modelo da internet, como ela funciona hoje, né? A web aberta e como ela é dependente do Google. Mas o fato é que quando a gente estava gravando o episódio, a gente tinha uma expectativa que esses produtos seriam introduzidos ali para o final do primeiro trimestre, começo do segundo. E aí, numa baita reviravolta, tanto o Microsoft quanto o Google correram para anunciar os seus produtos na mesma semana, né, Riga? Foi engraçado que, assim, eu não gravei esse episódio, né? Eu tava cobrindo o evento da Samsung em São Francisco, mas eu sabia que tinha uma programação ali e tal, né? E eu sabia que tinha um evento marcado já pro Google, isso era bem conhecido, numa quarta-feira. E aí, a gente tava considerando ali, vamos adiantar a publicação pra terça-feira à noite, né? Porque daí vem antes do evento do Google e aí a gente consegue, de fato, ter um episódio falando das nossas expectativas, né, sobre Google com o ChatGPT. E aí o que aconteceu foi que Google e Microsoft anunciaram na segunda e na terça. Então, de qualquer forma, foi antes da publicação do Tecnocast. Então, na segunda-feira, lá no fim da tarde, teve o Google Bard, foi no dia 6 de fevereiro, e assim que o Google anunciou esse sistema, a Microsoft anunciou o evento para o dia seguinte, para terça-feira. Esse evento já estava marcado, mas tinha um embargo, mas como o Google já tinha anunciado lá e tal, a Microsoft mandou e-mail para os convidados, para os jornalistas convidados e falou, olha, gente, sabe aquele negócio do embargo? Esquece, pode falar que vocês estão vindo aqui para a Microsoft e vai ter um anúncio relacionado a buscas. Então teve essa sequência de eventos acontecendo em menos de 24 horas, foi tudo muito rápido. O Google fez ainda assim um evento na quarta-feira, detalhando mais, mas sem grandes novidades em relação ao que eles já tinham anunciado. Do jeito que a Microsoft anunciou, né, fazendo um evento ali e meio que expondo o Google, falando que, gente, esse negócio de busca faz 20 anos que é igual, sabe? Não muda nada. Ficou parecendo até que o Google ficou correndo atrás no evento da quarta-feira. Mas basicamente, para simplificar para o usuário, né, tanto o Google Bard quanto o Bing Prometheus, eles mudam a forma como os resultados de busca são exibidos. Então, hoje, os buscadores, quando você digita ali uma pergunta ou, enfim, uma palavra, um termo de busca, ele mostra uma lista com vários links para sites, para páginas que contêm a resposta. Com esses sistemas, que são baseados, por exemplo, no ChatGPT, a resposta ela é dada, ela é escrita por um algoritmo ali de linguagem natural e é exibida direto para o usuário. Tem diversas formas de mostrar isso, mas basicamente, em vez de direcionar o usuário para os sites que contêm a resposta, o buscador passa a dar a resposta para o usuário. Essa sensação de correria que a gente tem, né, sobre esses eventos, tem até um curioso fato, assim, que aconteceu nessa semana, que foi uma das demonstrações do Google. Ele fez diversas demonstrações do Bard e uma das demonstrações simplesmente entregou um fato errado, né, uma resposta errada. Então, a inteligência artificial foi questionada em como um pai poderia explicar
pro seu filho quais são as novas descobertas do telescópio James Webb. E aí a resposta foi que ele poderia contar diversas histórias, né, sobre esse caso, mas um dos pontos estava errado. Um dos pontos era que esse telescópio teria tirado a primeira foto de um planeta de fora do nosso sistema solar. E aí, confirmando com a NASA, né, que é a entidade que tem a referência disso, essa informação, ela não estava correta, porque o telescópio que fez isso foi outro telescópio e foi em 2004. Então, é um fato curioso, porque o Google não conseguiu nem filtrar isso da própria demonstração. E isso é, no mínimo, polêmico, porque uma das coisas que a gente pensa quando a gente fala sobre IA é a questão de se é confiável ou não, se aquelas respostas que ela está trazendo, elas podem ser encaradas como verdade, né? Então, logo na demonstração desse modelo, já ter uma gafe dessas é, no mínimo, curioso. E aí, voltando ao que o Riga estava falando, né, a gente tem agora 2 novos modelos, né, que apresentados pelo Google e pelo Bing. A gente não sabe muito bem como isso vai ficar no final, mas as demonstrações que a gente tem até agora e que a gente testou, né, ainda não tá em pleno funcionamento, mas a gente já consegue ver algumas coisas. Então, a parte do Bing, né, ela acaba citando fontes, ela traz a resposta ali completa quando você pergunta ou pede uma definição de alguma coisa, ou pede para a IA fazer alguma coisa, mas o Google, ele não cita essas fontes, né? Ele até traz os resultados de busca embaixo, mas ele não cita de onde ele extraiu as informações da resposta já pronta que ele dá. O Bing cita as fontes, mas é num formato que não faz muito as pessoas clicarem, né? Ainda mais daqui a um tempo, quando isso virar alguma coisa mais normal. Então, a gente ainda precisa entender como isso vai acontecer na prática e como vai ser esse impacto, né, para os sites que ranqueavam ali, onde essas respostas vão ficar. É interessante essa questão das fontes, né? Porque a gente até mencionou isso no episódio passado, que quando você vai no ChatGPT e faz uma pergunta, ele não apresenta fonte nenhuma. Então isso era uma crítica que era feita ao chat. Quer dizer, você está me respondendo uma coisa, mas eu preciso confiar que você tem a resposta correta. E aí, na hora de resolver esse problema, me parece que a Microsoft, pelo menos nas demonstrações que a gente viu, encontrou uma maneira um pouco melhor de integrar essa questão das fontes à própria resposta, ao próprio texto, né? Porque a resposta do chat aparece na lateral da página, né? Então você vai vendo ali no texto, tá marcado os pontos onde ele coloca uma nota de rodapé. Então, no final do texto, tem ali os links para os sites que ele analisou para chegar àquela resposta. Só que no próprio texto, aqueles trechos já estão marcados também com o link para fora. Então, tem 2 maneiras de você sair dali e ir para a fonte que o Bing está consultando para escrever aquele texto. A gente não sabe ainda se isso vai ser suficiente para que as pessoas, de fato, vão atrás das fontes do Bing ou das fontes do Google. Mas me parece que, nesse primeiro momento, a Microsoft encontrou um jeito um pouco melhor de incluir ali também as fontes aos resultados, as respostas criadas pelo chat. Me pareceu que o Google meio que fez aquilo só pra constar, sabe? Não me pareceu o melhor jeito de fazer. Acho que a Microsoft encontrou uma maneira melhor. É claro que, assim, a gente tá gravando isso no começo de fevereiro de 2023, então já dá pra começar fazendo umas ressalvas, porque talvez a gente discuta alguns detalhes que podem mudar, porque vai ter muita discussão quando isso estiver disponível para um público maior, né? Talvez eles marquem novos eventos na semana que vem e a gente tenha que gravar uma nova entrada como fizemos na semana passada. Eu queria deixar aqui registrado minha reclamação com o Google e com a Microsoft, porque a gente trabalha para tentar entregar um conteúdo maneiro e aí vocês vão lá e marcam 500 eventos. Aí a gente tem que ficar correndo igual um maluco para tentar dar conta disso. Eu queria deixar aqui esse protesto registrado. Revoltado. Só pra deixar claro, o que a Microsoft tem é um Bing com um beta super fechado para pouquíssimas pessoas. Já funciona em vários idiomas, mas um beta fechado para pouquíssimas pessoas. Isso que tem de concreto. E o que o Google tem de concreto é um GIF muito bonito, mas um GIF, assim, nunca vi ninguém testando, assim, diferente do Bing, que tem várias pessoas já gravando vídeos, mostrando alguns exemplos, assim, diferentes dos exemplos que já foram publicados. Então, nesse sentido, quando a gente pensa que a gente não sabe muito bem como o Google vai fazer, né, exatamente, pode mudar alguma coisa. Então, espero que para melhor. Essa questão dos links, acho que é um bom ponto de partida pra gente falar sobre o papel até dos buscadores na web aberta.
aberta, né? A gente tem a impressão de que dentro do Facebook, dentro de uma rede social, né? É aquela coisa de plataformas fechadas, é uma Big Tech que comanda tudo ali, e você tem que jogar o jogo da Big Tech, então não é muito saudável para o mundo porque não é descentralizado. Beleza, isso tá certo no caso do Facebook. Mas a web não é tão aberta quanto a gente acha que ela é ou quanto ela foi idealizada, né? Hoje já não é assim. Se a web fosse um sistema solar, o Google já é o sol da internet, né? Tudo gira em torno do Google. Se o Google fala que título cor-de-rosa faz os sites terem mais credibilidade, portanto eles vão ter mais acesso, vão ficar mais no topo das buscas do Google, todo mundo vai trocar os títulos e colocar a cor, né, cor-de-rosa para conseguir pegar esse boost aí dentro do Google. A gente não sabe um número exato ainda, mas pelo menos das nossas experiências dá para falar que pelo menos 80% do tráfego de sites de conteúdo vem através do Google. Então, qual negócio que você remove 80% e o negócio ainda existe, né? É impossível, assim, o Google é uma parte fundamental. Então, o Google é como se fosse um roteador de tráfego para a internet inteira. O site é seu, você posta o que quiser, com o seu layout, no seu servidor e tudo mais, mas no final das contas o tráfego vem do Google, né? A não ser que você seja um site que está no guarda-chuva de um portal, por exemplo, e aí tem outros tipos de fontes de tráfego, né? Mas regra, maioria dos sites de conteúdo, fonte é buscador mesmo, tá? Então isso afeta não só layout, isso afeta o tipo de conteúdo que é publicado, né? Assim como a gente viu, por exemplo, o surgimento de BuzzFeeds da vida por conta de Facebooks, né? O pessoal queria ver lista, queria ver testes de sei lá do que, qual é você, qual personagem de Friends você é, né? No Google também, conforme as mudanças de algoritmos são anunciadas, os publishers adaptam um pouquinho os conteúdos que são publicados, tanto na linguagem quanto no formato ali do texto, e até em widgets, né? Colocar o widget de autor para passar mais credibilidade e tal. Enfim, impacta na internet inteira. É seu, mas você segue as regras para conseguir ter tráfego. Então essa questão dos links, ela é muito importante porque ela dá pra gente um sinal de qual que vai ser o futuro. Se a IA já traz as respostas para tudo e ela já faz um sumário ali com as informações e tudo mais, por que as pessoas vão clicar nesses links? O modelo do Bing, o Satya Nadella tá falando muito sobre que o modelo tem que ser justo, sustentável, né? E todo mundo tem que se beneficiar disso e tal, mas é muito óbvio que, assim, qualquer alteração de layout vai impactar o tráfego. E uma alteração de layout que já sumariza e traz todas as informações que a pessoa quer na cara dela num chat, ninguém vai clicar nos links. O próprio jeito que a Microsoft implementou, ela anota o texto com um pontilhado embaixo da afirmação, tem um númerozinho no final, tipo Wikipedia, né? E aí lá embaixo tem o link para você clicar e acessar o site. Pelo menos do que a gente viu até agora, né? Beta teste e tal. Ninguém vai clicar. Isso é um fato. Essa alteração de layout já vai fazer com que as pessoas não cliquem. O do Google fica tipo um carrossel lá embaixo, tipo aqueles links de notícia, né? Top News e tal. Só que, novamente, se já tá o sumário em cima, por que alguém vai rolar e clicar em algum lugar? Pode ser que alguém fale assim, mas eu quero saber mais informações. E vai clicar. Beleza. Mas quantas pessoas já ficam para trás nesse funil, né? Então tudo isso já vai gerando um impacto ali no tráfego de todos os sites. Mas aí tem um outro lado também que a gente vai ter que esperar esses algoritmos serem disponibilizados publicamente e tal, que é o ordenamento do índice, né? Então, no último episódio, até cheguei a citar isso, que tem um paper do Google de 2021 que já falava que o algoritmo de IA, esse novo modelo, né, de Large Language Model, ia ser usado não só para fazer o chat, como também para reordenar os resultados da busca. Então, num primeiro momento, a gente pode ter um app nos cliques de sites realmente bons, que fazem bons conteúdos por conta do reordenamento da busca utilizando esse algoritmo, mas, ao mesmo tempo, uma grande queda nas queries específicas que o chat vai atuar mais, porque não é em tudo, né? Então, queries do tipo informacional, o chat vai conseguir atender, tipo, responder
uma dúvida, fazer uma lista de alguma coisa, né? Mas queries do tipo transacionais, por exemplo, e-commerce, o chat já, neste primeiro momento, imagino que não vai atuar. Não significa que ele não vai atuar mais pra frente, né? O Google poderia exibir resultados de shopping, esses aqui são os mais baratos, e você já fala, compre para mim. Ele usa o seu cartão que está cadastrado ali no Google Pay e faz a compra para você. Imagino que esse vai ser o futuro, né, do chat ali. Mas num primeiro momento, o objetivo é mais atender buscas informacionais. Então, sobre essa coisa do tráfego, tem uma entrevista que o Satya Nadella deu pro Verge, e no final da entrevista, é uma pena que eles tenham falado tão pouco sobre isso, mas eles entram nesse tópico e o entrevistador pergunta sobre essa coisa do tráfego, enfim, tirar a audiência do site, porque no fim das contas, a realidade é que a IA não está produzindo nada. Ela está analisando a informação que já existe e condensando ela de uma maneira compreensível, coesa, objetiva, num texto ali fechadinho para o usuário, de modo que você não precise ir para qualquer outro lugar para ter a sua resposta. Mas ao mesmo tempo, isso pode ser um tiro no pé, porque à medida em que a audiência do site for caindo, as pessoas vão ter menos incentivos para continuar criando conteúdo que vai alimentar a IA. Então a gente tem um problema aqui. E aí eu não sei o que vocês acham sobre isso, se é só da boca para fora, mas o Nadella falou, entre outras coisas, sobre ter inclusive um framework jurídico que governe esse tipo de ação e também incentivos financeiros para os produtores de conteúdo. Eu não sei, para mim soou algo como, tipo, ele tentando ser diplomático, tentando mostrar que, tipo, não tô contra os produtores de conteúdo, nós precisamos deles, etc., tentando ser amigável, mas ao mesmo tempo eu tenho dificuldade de entender como se daria, por exemplo, um sistema de financiamento dos produtores a partir dessa coisa do chat, porque como exatamente você decide como você vai remunerar, quem vai receber, quais resultados vão ser recompensados com a remuneração, é um pouco difícil de imaginar isso funcionando. Eu vi essa entrevista, eu não entendi muito por esse lado de remunerar ou perdia o fio ali, de remunerar diretamente, né? Mas sim, é um fato que a IA é treinada pelo conteúdo que as pessoas geram, que os sites geram, e se você alterar a dinâmica, né, mandar menos tráfego, é esse tráfego que financia a produção de mais conteúdo, que é o que vai treinar a IA. Então, na prática, o tráfego é o investimento da própria empresa para ter mais conteúdo para treinar a IA, né? Mas eu acho que o Satya Nadella, ele ensaboou muito bem, assim, a resposta dele estava muito polida, porque tudo que ele falou... Essa é uma boa forma de colocar a coisa, ele sabor. Muito Total. bem. Porque tudo que ele falou não muda nada do que a gente tá afirmando aqui, né? Ele fala bastante, e se você ler nas entrelinhas, dá pra entender que ele enxerga provavelmente o que a gente tá falando aqui. Porque ele fala bastante sobre GM, né? Gross Margin, margem bruta do negócio. Então, ele fala muito sobre o aumento da margem bruta, O Nilay até fala assim que vai reduzir tráfego, tarará. Mas vai melhorar a qualidade dos acessos, né? Então, o que eu imagino que o Nilay tá visualizando, né? Vai ter menos navegação na internet, então são menos pessoas clicando para procurar coisas, logo menos tráfego. Menos tráfego aleatório também significa tráfego mais assertivo, o que é bom para os anunciantes, porque você tá comprando uma impressão do anúncio para uma pessoa que tá ali vendo o que ela quer ver de fato, né? Quem se beneficia com isso é lógico que é quem está controlando o tráfego, não o site, porque as pessoas nem vão chegar no site em boa parte das vezes. Mas menos impressões de anúncio significa também que você tem oferta e demanda, você tem menos entrega. Logo, os anunciantes vão ter que pagar mais caro para comprar essas entregas. E sendo as entregas de maior qualidade, outro incentivo para que os anunciantes até paguem mais ainda, não só pela competição para aparecer, mas como também porque a qualidade, pela ideia do Nadella, a qualidade está melhor, né? Então, eu acho que o que o Satya está imaginando é justamente o que a gente está descrevendo. O tráfego vai reduzir, as pessoas vão navegar menos, porque elas vão ficar mais ali na resposta que o chat dá. O chat começa pequeno, ele vai se expandindo, né? E ele acha que a equalização, ou talvez uma média compensação, porque eu não acho que compensa 100%, vai estar mais na dinâmica de os anúncios ficam mais caros e o tráfego fica mais qualificado. Então, os números são menores
de tráfego, mas são maiores nos anúncios, entende? Não acho que vai ser igual a receita, mas acho que uma coisa compensaria um pouquinho a outra. Seria uma mudança significativa na forma como os anúncios são feitos. Os anúncios na web, eles foram ficando mais específicos e direcionados, né? Então, antes você tinha aquela coisa super genérica, você entra no site de 1999, vai ter um banner piscante sobre, sei lá, alguma coisa, algum serviço por telefone, não sei. Uma coisa totalmente não direcionada e genérica. Sei lá, compre pizza na cidade tal, que você nem mora, no telefone tal. Sei lá, ia ter um banner piscando assim no site de 1999. Com o tempo, com esse negócio de cookie, direcionar e não sei o que, mídia programática, foi tendo uma especialização. E daí você passou a ter aquele produto que você pesquisou algum dia na sua vida, ele fica te seguindo por toda a internet, porque toda a internet usa a mesma rede de anúncios. Então vai lá, né? E no final das contas você vai comprar a cadeira, porque vai comprar, ela vai aparecer pra você. Enquanto você não comprar, ela não vai parar de aparecer. E mesmo depois de você comprar, ela vai continuar aparecendo pra você, porque você se interessa por cadeiras. E é isso aí. Só que ainda assim, a gente ainda tem um modelo de web, de buscas, em que tem muito tráfego que não é tão qualificado, né? Então, aquilo que a Microsoft falou na apresentação, que muitas das perguntas não são respondidas, né? Muitas das buscas não são respondidas, eles fizeram 40% isso... delas. 40% é o número que eles dão. Eles chegaram a esse número com base ali no monitoramento de cliques, né? Uma das formas de medir isso é com a taxa de rejeição, né? Então, se a pessoa clica no resultado, mas ela volta para a página de resultados de busca, talvez aquela página que ele clicou não responda a pergunta. Na prática, essa página que não respondeu a pergunta teve uma impressão de anúncio, teve algumas impressões de anúncio. Então, gerou receita para esse site. A partir do momento que você tem menos gente dividindo o bolo, porque a receita de publicidade das empresas, ela tende a ser mais ou menos constante. Tem algumas crises no meio do caminho, mas ela não muda tanto assim. Então, o que muda é para onde vai, né? Para onde vai e como é dividido. Então, pode ser isso. De repente, pode ser. Mas, ainda assim, né? Como você vai ter o resultado aparecendo direto no Bing ou no Google mais vezes, você tem uma concentração maior de receita, provavelmente, nas mãos das Big Techs, né? Então, assim como teve muita concentração no Facebook, você passa a ter mais nos buscadores, talvez. E na parte da legislação, também não muda nada, porque, beleza, óbvio que vai ter muita pressão. Cara, a gente tá falando de um ecossistema que eu não consigo nem imaginar quantas vidas são impactadas pela simples existência do índice chamado Google, saca? É o mundo inteiro, assim, é absurdo. É que nem você pensar numa coisa mais brasileira que falasse, vamos matar a Petrobras faliu amanhã. Não é só a Petrobras que vai embora, né? Quantas pessoas trabalham em empresas fornecedoras da Petrobras, trabalham dentro da Petrobras, ou são clientes da Petrobras, né? Então, assim, tem um grande ecossistema que é impactado. E o Google é isso, né? Sendo um índice levando tráfego para tantos lugares, tem tantos sites independentes, sites um pouco maiores ainda independentes, como o TB, por exemplo, e grandes portais também que dependem dessa fonte de tráfego. Então, são milhões de empregos a nível mundial que são impactados por mudanças, né, de algoritmo aí nos sistemas de busca. Então, enfim, óbvio que vai ter muita pressão por legislação, mas a legislação não vai poder falar para ela, não use o chat GPT, não use um Large Language Model. A legislação só vai falar assim, você tem que linkar. Beleza. Se a Microsoft vai lá e coloca um umzinho no final da frase, quem que clica no umzinho? Então não faz diferença ter uma legislação falando que ela tem que colocar o link. Pode sair do 0 para 5, mas 5% de clique, sabe? Mas não faz diferença, não é igual ter o índice com links, né? Então, independente de ter ou não legislação, a gente só tá falando entre perder tudo e só perder e ainda ter um pouquinho de tráfego, sabe? Nas queries que vão apresentar a resposta sumarizada lá em cima da busca. Eu acho o que o mais doido nisso tudo é que tá antecipando algo que a literatura só previa isso daqui a muitos anos à frente. Não é de hoje, tem pelo menos aí, sei lá, eu já ouço falar de busca, por exemplo, por voz, né? Voice first. Então, essa questão toda que veio com a Alexa,
Alexa, com o boom da Alexa, né? Isso já vinha sendo falado pelo menos há uns 5 anos, as pessoas já falam sobre isso. O setor de marketing já fala muito sobre isso. Eu já trabalhei em setor de marketing de empresa e existia a máxima de não podemos depender do Google. Isso já tem mais de 3 anos. Então, assim, é uma coisa que já era antecipada, a gente já meio que via que em algum momento isso ia acontecer, mas eu acho que ninguém esperava que fosse tão rápido, que fosse do dia pra noite, literalmente. O ChatGPT, ele deu uma freada, sabe? É como se a gente estivesse vindo, assim, no ônibus e do nada aquela freada que, opa, o que tá acontecendo aqui, né? Então, já se falava sobre a gente precisar mudar. Então, a gente tá falando agora, onde é que vão ficar os links? Se não tiver link, ninguém vai clicar. Mas daqui a um tempo, não vai ter nem a tela pra você clicar, né? Você vai estar fazendo as coisas por voz, vai ter a questão da evolução dos dispositivos que a gente usa pra se conectar. Então, sei lá, também há uns 5 anos ou 4 anos, já começaram a falar, o smartphone vai acabar, né? Não sei quanto tempo vai durar isso, mas eventualmente um dia vai acabar. Até o metaverso que o Josué odeia, né? é uma questão de realmente, a gente vai ter uma evolução em algum ponto dos dispositivos que a gente usa pra se conectar, né? E o que ninguém esperava é que as tecnologias que vão estar por trás disso tudo já começassem a ser apresentadas agora. Então a gente acaba pensando muito no nosso dia a dia de hoje com o que a gente tem hoje na mão, né? O computador, o celular, as buscas que a gente faz nesse sistema, né? Nesses dispositivos. Mas quando a gente estiver buscando só por voz, não sei se vai ser a gente, se vai ser outra geração, mas não vai ter os links realmente, né? Então é um comportamento que a gente tá com medo agora e tá discutindo e vai bagunçar muita coisa e vai chacoalhar muitos negócios, mas há uma tendência que já estava se apresentando há um tempo, né? Era como aquela tempestade que vai chegando aos poucos, ninguém tá imaginando, do nada, pum! E aí caiu muito rápido. Então, acho muito doido o fato de ter virado a chave, assim, do nada, bem antes do que, pelo menos, eu estava esperando. Então, é uma das coisas que eu fico mais, assim, desnorteada, é nesse ponto. Eu acho que o que virou agora foi a nossa chavinha, a gente meio que caiu na real de como isso pode impactar, né, a gente, mas não vai ser amanhã ainda, né? Acho que tem um período aí não muito longo, tô imaginando, sei lá, 1 ano e meio, pra gente ver esses sistemas, se eles vão funcionar na prática, né, se vai estar bom o suficiente. Porque como eu falei bastante no último episódio sobre a questão de como esse tipo de aplicação utiliza muito mais recursos computacionais do que você simplesmente fazer uma busca num índice, que é o modelo atual. E quando a gente olha as declarações, tanto de Google quanto Microsoft, os dois falam bastante sobre a questão dos recursos computacionais, né? O Google anunciou que o Lambda, que é o modelo deles, que vai ser implementado ali no Bard, eu não consigo falar Bard, eu falo Bart, mas esse Lambda, eles vão liberar uma versão mais leve, ou seja, menos precisa, para que eles consigam disponibilizar isso para mais pessoas. Já a Microsoft não falou muito sobre isso, só que os testes já estão muito claros que não tá tão preciso assim, né? Ela cai naquele problema de alucinar e dar informações falsas com muita convicção e a gente tem que checar os fatos, né? E já vi vários casos aqui de pessoal checando o fato e vendo que tava errado, ela inventou aquela afirmação. Então, assim, eu acho que isso vai determinar também o ritmo dessa corrida. Então, tem uma questão rolando, então, que é a questão da disrupção, né? O Bing não tem nada para perder, ele faz hoje cerca de 11 bilhões de dólares, só que o market share dele é extremamente pequeno comparado com o do Google. Por este motivo, a Microsoft pode simplesmente meter o louco, jogar a ferramenta no ar, mas a receita diminui, mas os custos são maiores, mas não sei do que lá, e ver o que acontece, porque é um momento de sair na frente com um recurso tecnológico e tentar conquistar mercado com isso. Para o Google, todo o ecossistema do Google, sei lá, 80% gira em torno da busca. Ele lançou o Android por causa para ter a busca padrão no sistema dominante móvel. Ele tem o Chrome para ter a busca como padrão do sistema de desktop, no Windows. Ele paga bilhões para a Apple todo ano para ter o buscador do Google como default no Safari do iOS e do Mac. Então, o modelo de negócio do Google é o buscador, receita com anúncios. E não é só isso.
ele tem os serviços dele. Então, o Google Analytics 360, por exemplo, que os grandes publishers pagam para ter um Analytics mais completo e que suporte um limite maior ali no monitoramento do tráfego. Se o tráfego cai, menos pessoas pagando por esse serviço, menos pessoas pagando pelo Google Cloud, servidores. Você não vai precisar de um servidor tão parrudo assim. Menos receita também com o Google Workspaces, né? Você tem menos funcionários. Você vai pagar por menos usuários também no Workspace, que lá você paga por usuários. Então, assim, todo o ecossistema do Google gira em torno da busca. Ele gera o tráfego, ele ganha dinheiro com anúncios. Se a pessoa entra num site, o Google ganha uma comissão ali daquele acesso, acho que cerca de 20%, dependendo do site ali. E essas empresas, para sobreviver, também utilizam serviços pagos do Google, saca? O Bing já é diferente, né? Ele não tem essa dependência. Ele tem os servidores dele, ele tem as ferramentas dele lá, Microsoft, né? Mas até o próprio Satya Nadella fala que o Google faz mais dinheiro com Windows do que a própria Microsoft, né? Por conta desse negócio da busca. Então, esse momento de disrupção é essa coisa. Quem que vai correr para liberar esse recurso quanto antes? Quem sofre menos com a implementação dele. Por esse motivo que eu vejo o Google soltando uma versão mais light. Vamos sentir se as pessoas vão de fato adotar, se é uma coisa que a gente vai conseguir monetizar agora, né? E aí eles vão virando a chavinha aos poucos. A Microsoft não, já é tipo all-in. Eu acho interessante como a Microsoft tá super bem posicionada nessa briga. Não mais do que a Apple, mas depois a gente fala disso. Mas a Microsoft, qual que é a principal fonte de receita da Microsoft? É nuvem. Um dos problemas de você fazer um sistema de buscas baseado em IA é que cada busca é muito mais caro para ser feito, porque exige mais processamento, né? Então, uma busca normal num buscador tradicional, no Google, no Bing normal, vai consumir décimos, frações de centavos de dólar. Já uma busca que exige você consultar um modelo de linguagem maior, que exige você, por mais que a Microsoft tenha trabalhado com a OpenAI, né? O Nadella fala que eles, nos últimos 4 anos, eles trabalharam juntos justamente para fazer essa base do Azure e otimizar o negócio para busca, né? Mas ainda assim vai ser um custo muito maior no começo para ser feito. Então a Microsoft pode usar essa facilidade que ela tem, esse modelo de negócio que ela tem de depender mais de nuvem e não depender tanto de publicidade, né? O Google é uma empresa de publicidade, para jogar dinheiro, crescer antes. E o Google, vamos ver como o Google vai lidar nessa briga, né? E eu falei de Apple porque é engraçado que o Google, ele é dominante nas buscas desde sempre. Sei lá, faz 20 anos que o Google é dominante nas buscas. Então, é mais tempo do que eu uso a internet, né? Então, ninguém nunca chegou nesses últimos 20 anos a questionar a dominância do Google. Nunca nada chegou perto, né? E mesmo assim, o Google, ele tem contratos com empresas para justamente manter essa dominância. E uma das empresas mais beneficiadas com isso é a Apple, porque os valores não são conhecidos oficialmente, mas estima-se que o Google pague por ano 15 bilhões de dólares para a Apple para manter o Google como buscador padrão. Se o Google, pela primeira vez em 20 anos, tiver concorrência, se uma Microsoft realmente conseguir fazer um Bing que compita com o Google, talvez isso aí vai aumentar, né? E a Apple vai ganhar mais dinheiro também. Então, todo mundo sempre tá ganhando muito dinheiro. E as mesmas empresas sempre ganhando muito dinheiro. E a Apple, pelo visto, ganha mais. Tudo bem que 15 bilhões pra Apple é comprar uma balinha na esquina ali, né, mas... Não paga nem um iPhone. Mas Pois 15 bilhões muito fácil, sabe? É de graça. Sim. É simplesmente, programador, coda aí, Google, default. Pronto, acabou. Eu achei até engraçado na entrevista ali do Satya Nadella com o Nilay Patel do The Verge, né? E aí ele fala do Bing e tal, que não é um grande negócio ainda dentro da Microsoft, 11 bilhões, beleza. Aí o Nilay fala assim... eu queria ter um hobby desses de 11 bilhões, sabe? Tipo, cara, é muita grana. E tão aí consegue não ser uma grana tão relevante assim para uma empresa como a Microsoft. Voltando rapidinho para a questão do conteúdo em si, o conteúdo que vai ser analisado por esses chatbots, depois vai ser utilizado para criar as respostas, uma questão também que se coloca
que tem um pouco a ver com essa coisa jurídica, essa área meio cinzenta do que pode ou não pode ser raspado ali pelo robô, né? Em outras palavras, o que é o uso justo, para usar o termo que o Satya Nadella usou. Tem um processo rolando que é do Getty Images contra Stability AI. A Stability AI tem uma ferramenta chamada Stable Diffusion, que é daquelas tipo Midjourney dali que geram imagens a partir de texto, né? Você coloca um prompt e ele gera uma imagem. Essa ferramenta, Stable Diffusion, estava gerando imagens com o logo do Getty Images. Então, o que se pode concluir daí? Bom, o robô lá da empresa estava raspando as imagens do Getty Images e o Getty Images falou, olha, a gente não tem contrato com eles para isso, eles não te pagaram nada para usar essas imagens para treinamento. Isso me faz pensar que ainda existe um espaço aí no meio para certas tensões. A gente não sabe exatamente como isso vai acontecer e exatamente quais serão os limites desse uso justo. Eu me pergunto se processos como esse que o Getty Images está criando agora contra essa empresa, possam talvez, caso eles deem alguma coisa, gerar um precedente para que veículos, para que produtores de conteúdo, enfim, se oponham de alguma maneira ao uso dessas IAs. Eu não sei se isso seria para o prejuízo dos produtores de conteúdo, essa é a questão, mas talvez, por esse lance do tráfego cair, a audiência baixar, talvez a gente venha assistir mais desses processos acontecendo, dependendo do resultado desse processo do Getty Images. É complicado esse do Getty Images, porque, por exemplo, o Dali, ele permite que você suba uma imagem, você faça o upload da imagem para gerar uma outra com base na que você subiu. Então, mesmo que não seja o algoritmo deles que estava sendo treinado por uma imagem, mas a pessoa, né, o usuário, ele colocou uma imagem com ali a logo do Getty Images. Aí como é que vai ter esse controle, né? É uma coisa bem, bem complicada de impedir ou de meio que, sei lá, de alguma forma fazer um filtro disso. Isso me lembra um pouco a questão ali do ChatGPT, que o Josué também citou, né? Que ele não citava as fontes e tal, agora o Bing cita. Acho que essa é uma das vantagens de juntar a tecnologia de LLM com o buscador, né? O buscador, ele tá ativamente rastreando os links, logo ele consegue aprender com informações em tempo real ali, vantagens no caso para o Google, para a Microsoft, né? E trazer também uma fonte talvez mais confiável de onde ele tirou aquela informação. E isso nos leva também a pensar um pouquinho em como funciona hoje a estrutura do Google, né? A gente sabe que muito provavelmente ele tem uma coisa chamada Knowledge Vault. Já tem várias informações públicas sobre isso, papers do próprio Google, e inclusive o Google adquiriu a Freebase lá em 2011, nem sei exatamente quando, que era exatamente uma database relacional de fatos, né? Então você tem explicações sobre coisas do mundo real, o objetivo ali era exatamente o buscador entender o mundo real e não simplesmente trazer resultados de texto da internet, e fazendo relações, tipo Satya Nadella, CEO da Microsoft. Então, isso também me leva a pensar um pouquinho sobre se o Google tem a capacidade hoje já implementada de fazer anotações no chat, nas respostas que ele apresenta. Porque ele não está extraindo isso ali do índice em tempo real. Ele tem um Knowledge Vault que foi treinado durante anos e anos e anos. Então ele já usa IA há bastante tempo. Ele já faz isso nos resultados de busca atual, ele extrai informações dos textos utilizando algoritmos de linguagem natural e essas extrações ele vai salvando no Knowledge Vault. Então, veículo A, veículo B, veículo C, veículo D afirmaram X, então ele atribui um nível de confiabilidade nessas afirmações e salva esses dados no Knowledge Vault dele. Então, eu não sei se ele tem os links ali, tipo, foram esses veículos que falaram, vamos linkar. E aí você linka qual? O algoritmo não aprendeu com um veículo, ele aprendeu validando a afirmação entre vários veículos. E aí o que ele conseguiria fazer é falar, ok, eu sei qual é o mais confiável segundo os meus critérios. Isso já está implementado hoje, né? O Large Language Model só aprimora isso, mas ele conseguiria falar assim, então essa daqui é a fonte mais confiável quando eu estou fazendo essa afirmação aqui. Beleza, dá para fazer isso. Mas é meio que o que ele fez já, né? Tem um carrossel embaixo, aqui mais informações sobre esse assunto. É meio que, olha aqui, as fontes mais confiáveis sobre isso. Então acho que os sites que tiverem um histórico bom o suficiente, no sentido de serem fontes com muita credibilidade, já está há bastante tempo atuando, né? Ter todos os sinais ali que o algoritmo do Google usa até hoje, né? Eles conseguiriam
esse destaque que é melhor do que nada. Mas aí a gente poderia estar falando de uma mudança drástica na web aberta, onde novos entrantes teriam um pouco mais de dificuldade, eles precisariam de algum tempo ali para construir essa credibilidade. E quem já está atuando se beneficiaria quem está produzindo conteúdo original, assim, com expertise, né? Tem os autores especialistas naquele assunto, explicando as coisas com muito fundamento, com muita experiência própria, mostrando ali que fez os testes e tudo mais. E todos os outros sites que estão escrevendo sobre os assuntos para que eles ranqueiem, eles seriam sumariamente eliminados do índice, que agora tem esse algoritmo ainda mais brabo aí para fazer o filtro, né? Hoje o Google já tenta fazer esse filtro. A cada update a gente vê essas quedas, mas ainda dá para burlar. E imagino que um language model organizando o índice teria um impacto muito maior. Na entrevista do Nadella com o Nilay Patel, o Nadella ele passa bem por cima de uma ideia falando que o negócio de buscas, né, é tudo sobre uso justo, né, fair use. Então o buscador só consegue os dados, né, porque as pessoas ganham dinheiro com isso. E aí ele diz que no futuro talvez haja alguns incentivos em SEO para gerar conteúdos com mais autoridade. Autoridade é uma coisa que demora para você construir. Para destruir é fácil, mas demora para você construir, né? Autoridade, se a gente for pensar numa palavra mais comum, talvez seja reputação, mas é uma coisa que vai dificultar a entrada de novos players, assim como já acontece em basicamente qualquer rede social, né? Então, quem é maior tem mais facilidade em se manter maior, em viralizar seus conteúdos. E para novos entrantes, uma forma de, nessas redes sociais, de você talvez crescer é tendo o apoio de alguém que já é grande, né? Então, meio que fica, uma rede social fica com uma tendência de ter conteúdos muito parecidos. Sei lá. Eu não sei se o termo que eu usaria é maior, porque daí tem aquela questão, por exemplo, você pega um Choquei da vida ou um TMZ e, cara, é muita bobagem, é muita fake news, é muita mentira, né? Então eles são enormes, mas não tem credibilidade nenhuma. Mas eu entendo o que você quis dizer, eu concordo. Tipo, quem já tem uma reputação construída, né? E quem tá entrando precisa brigar pra construir essa reputação. Aquela coisa de você pegar um assunto que você é especialista de fato e tentar construir a sua reputação em torno daquilo. Demora um tempo e ainda assim é para brigar por uma coisa que a gente tá achando que se tem o chat atuando naquela query, naquela busca, o tráfego já vai ser muito pequeno, né? O CTR ali, que é a click-through rate, é a medida das impressões, quantas pessoas clicaram, quantos % das pessoas que carregaram a página clicaram em alguma coisa. Eu imagino que vai ser muito baixo. E talvez para o mercado como um todo seja uma espécie de Google Panda muito pior. O Google Panda foi uma mudança no algoritmo que teve. Quando que foi, Mobilon? Você sabe de cabeça todos os números. Pô, não lembro, acho que é 2011. Foi 11 mesmo, fevereiro de 2011. Olha só. Até então, os resultados de busca do Google... Perguntou pro ChatGPT, confesso. Você tinha muitos sites criados especificamente de baixíssima qualidade, que aquele SEO bem, assim, antigo, que consistia em ficar repetindo keyword, né, e fazendo conteúdos de má qualidade para aparecer nos resultados de uma determinada palavra-chave, com muito volume e tal. Muito site ganhou muito dinheiro com isso, na época que se ganhava muito com AdSense, que era por clique, e aí tinha várias maracutaias que a pessoa escondia o anúncio dentro do parágrafo com, não sei, de um jeito ali, que fazia a pessoa clicar mais. Mas, enfim, é o que a gente falou há alguns minutos era um tráfego de baixíssima qualidade. Esses sites, com essa alteração de algoritmo, eles morreram. E os sites que faziam um bom trabalho, no geral, eles continuaram existindo. E no final das contas, hoje os resultados de busca, por mais que tenham muitos problemas, eles são muito melhores do que 10 anos atrás. Então, sendo otimista, tendo a visão de Satya Nadella de não, gente, isso aqui é show, vai melhorar tudo e tal, pode ser que isso gere uma mudança para melhor na qualidade do conteúdo da web. Muitos negócios, muitas empresas, enfim, vão morrer. Muitos negócios vão acabar porque não vai fazer sentido. O buscador já vai resolver o problema, não vai precisar ter um intermediário ali, o buscador já vai ser o fim, né? Não vai ser mais o meio para se obter uma informação. Isso tem ocorrido em vários segmentos, então, puxando, por exemplo, o caso que teve no Brasil que durou vários anos, foi o caso do Buscapé.
né? Buscapé era um comparador de preços, só quem... Se você usava o Buscapé, manda um comentário, porque aí a gente vai saber a sua idade. Mas, basicamente, um comparador de preços, enfim, checava o preço de todas as lojas, enfim, ainda existe, mas não é o que dá dinheiro lá, né? E aí o Google foi colocando isso no Google Shopping. Então, por que você precisa de um serviço se você já vai estar pesquisando no Google de qualquer forma? Então, isso gerou várias brigas e tal. Então, as empresas que dependiam de um modelo de negócio, assim, de muito tráfego, né, para gerar cliques, tiveram que mudar, porque não fazia mais sentido. Então, quem sabe, sei lá, a mudança seja para melhor. Se a gente pegar esse número da Microsoft, que 40% das queries os usuários não encontram a resposta, bom, primeiro, a culpa pode ser do próprio Bing, que não era bom, né? Então por isso que ninguém tá encontrando a resposta. Pode ser. Vamos ser honesto aqui, né? Mas vamos supor que não seja. Vamos supor que o Bing também funcionava muito bem e que não tinha a resposta talvez disponível ou os layouts eram confusos, né? Tem vários motivos pelos quais os usuários podem não encontrar a resposta. Mas vamos supor que o Bing consiga atender esses 40%. Claro que não vão ser 40% que não vão clicar nos links. Pode ser uma parte aí que vai continuar clicando e tal, mas que seja metade, 20% já é um impacto gigantesco. Só que a gente tem que olhar não só para os 40%, porque o grupo de 60% que encontra as respostas, se eles estão encontrando as respostas, provavelmente é porque essas respostas são mais disseminadas. Então era o que a gente estava conversando no último episódio sobre os well-known facts, né? Os fatos bem conhecidos. Por exemplo, o caso do foguete que ele errou o ano, da foto lá do exoplaneta, pode ser que seja um fato que não foi tão reportado. Então, por isso, a IA tem dificuldade de validar aquela informação, se ela é a mais precisa ou não. Os fatos bem reportados, que são os que são mais facilmente encontráveis, a IA consegue apresentar melhor ainda o sumário e ela consegue até, no caso do Bing, por exemplo, você fala, me apresenta as 3 novidades em tal coisa. Ele vai te apresentar. Aí você fala assim, me fale mais sobre a novidade 3. Ele vai te falar também. E aí você pode falar, então faz um texto para mim, para eu postar no meu blog, explicando as 3 novidades. Ele vai escrever também esse texto para você e parece que foi um humano que escreveu, né? Então, assim, vai ter uma perda considerável, essa é a minha aposta de tráfego, né? Onde tiver o chat, E quando eu falo onde tiver o chat, é porque nem toda busca que você faz hoje dispara o feature snippet no Google, né? Às vezes é um resultado que está no topo ali que te dá já uma resposta, às vezes na sidebar que tem um cardzinho com knowledge graph, né? Knowledge Panel ali. Então, quando isso foi introduzido, também impactou o tráfego, né? Não foi uma novidade. Essa situação que a gente está hoje não é a primeira vez que a gente lida. Mas dessa vez, é uma extração completa e sumarização, e ele faz o que você quiser ali. Tem outras fricções aí, que as pessoas precisariam aprender a falar com o buscador em linguagem natural. Eu não sei buscar em linguagem natural, eu busco em keywords, né? Eu penso no que eu quero saber e eu vou botando as keywords. Eu não sei buscar ainda, tipo, me ensina como, sei lá, como o meu MacBook. Não, eu falo MacBook, problema tal, né? Mas imagino que as gerações mais novas que crescem falando com a Alexa e com o Google, elas já estejam mais habituadas a usar a linguagem natural em buscas. Então, elas já saberiam usar melhor esses chats aí para buscar. Então, assim, no final das contas, com queda de tráfego, os veículos seriam obrigados, novamente, jornalismo pressionado, a encontrar fontes de receitas alternativas. Assinatura é o que me vem na cabeça, né? Que é o que a maioria tentou aí dos grandes publishers. Não é uma solução para os pequenos, né? É mais complicado, então uma galera já vai embora aí. E também poderia haver uma mudança nas linhas editoriais dos veículos, né? Conforme o sistema for se expandindo de queries informacionais para outros tipos de query, os veículos tentariam impactar as queries que não estão disparando ainda a resposta direta no chat. Aí eu não sei se dá o que seria isso, né? As ferramentas ficariam monitorando, talvez, o que o chat já está conseguindo responder ou o que ele mostra o índice ainda. Então eu imagino que a gente vai ver uma alteração da linha editorial dos veículos conforme o chat vai sendo expandido para mais tipos de query, até que ele chega na dominância máxima, que você pergunta para ele onde que tá mais barato um produto, ele já fala onde é, você fala compra pra mim e acabou.
né, sem fricção, se é que isso é ser sem fricção, né? Pra mim é muito mais difícil. Eu tenho muita curiosidade de saber como é que vai ser a questão das notícias mesmo, porque notícias a gente nem sempre busca, né? Elas chegam pra gente. Então, o Google tem o Discover, que, né, aquele feedzinho que vai dando a notícia pra gente ali em alguns celulares, e a galera vai usando. As notícias chegam por feed de redes sociais, as notícias chegam por TV, por vários lugares, né? E nisso tudo é complicado, porque apesar delas chegarem por todos os lugares, a receita, ela vem dos anúncios, né? Pelo menos pra quem tem site, elas vêm dos anúncios e da publicidade e tudo mais. Então, como é que a gente vai manter, né, a produção de notícias, de sites jornalísticos, quando provavelmente os tradicionais é que vão ocupar esse lugar, né, de fonte confiável. Por mais que reduza neles, talvez eles ainda consigam consigam se manter, né, no topo, se manter relevante de alguma forma. Mas os pequenos, aí sim é complicado. Eu tinha até pensado, assim, que em alguns casos, em alguns nichos, por exemplo, nós somos um site de tecnologia. Então, não necessariamente o veículo tradicional tem o melhor site de tecnologia, né? Tem nichos como o nosso, às vezes um site de, sei lá, fitness, alguma coisa assim, voltada para notícias daquela área, que dá para veículos que não são os tradicionais, eles ocuparem ali e virarem referência. Mas mesmo assim, são poucos, né? Então, é meio um pouco desesperador pensar no que vai acontecer com o tanto de gente que tem aí. Dá pra pensar também, né, no movimento de mercado que teve. O próprio jornalismo, ele foi meio que descaracterizado com o passar dos anos. E tem muita gente que não é jornalista trabalhando com jornalismo, então tem muito redator que não é jornalista trabalhando com jornalismo. E pra onde vão essas pessoas, né? Porque o jornalista que é jornalista, ele não é só redator, ele aprendeu outras coisas, ele tem outros meios de continuar no jornalismo sem escrever um texto pra um site de notícia. Mas onde? Porque TV e rádio também, né? Tá caindo em audiência. Então, exatamente. Mas o jornalista, ele pode fazer... Não é que ele vai ser só o repórter ou redator, ou ele vai se adaptar de alguma forma. Eu acho que o jornalismo... Essa coisa do jornalismo vai acabar? Isso não vai acontecer, gente, porque o mundo precisa de jornalistas, né? Então, o jornalismo não vai acabar. O que pode acontecer vai ter muito menos gente fazendo jornalismo, porque não é algo que vai ser muito fácil de conseguir emprego, né? Já é complicado hoje em dia, então não vai ser simples. E vai acontecer essa questão dos veículos tradicionais dominando, como eles já dominam, mas agora, né, no momento que não vai dar nem pra ganhar dinheiro com o Google, que era uma salvação que dava ali, né? Então, muita gente... Tenho vários colegas que se formaram em jornalismo, abriram sites e ganham dinheiro independentemente, fazendo jornalismo independente, né? Isso vai começar a ficar mais difícil. Não vai ser tão simples assim. Vai ter que buscar pela referência e tudo mais, e nem todo mundo pode ser referência, né? Porque é complicado. Então, os impactos no jornalismo, pra mim, são uma coisa muito, assim, eu fico apreensiva, mas eu acho que vão ter soluções, vai ter que ter uma solução pra isso. O próprio Google vai ter que ter solução se ele quiser exibir notícias, porque se mata todos os veículos, ele vai exibir o quê, né? Então... tem essa questão que não é nada fácil, nada simples de ver a longo prazo. Acho que a única coisa que a IA não consegue sumarizar e trazer uma resposta, montar uma resposta pra você, são coisas que não aconteceram ou que acabaram de acontecer. Vulgo notícias, né? Então, volta no papo do well-known facts. Se eu tô procurando, por exemplo, a definição de alguma coisa de técnica, tipo, o que é memória RAM, né? Pô, isso é um well-known fact, né? Já tá na internet, já tá em todos os lugares, é uma informação pública, todo mundo sabe. Pode ter um site que vai aparecer, vai explicar melhor e sempre tem espaço para melhorar os conteúdos e as explicações. Mas a IA já entende, ela já tá treinada, o modelo ali de linguagem, e ele só incrementaria a explicação que ele dá.
o chat já está aparecendo na busca. Ele já extraiu a informação. Uma notícia, eu acho que o sistema vai evoluir ao ponto de muito rápido já te mostrar, né? Tipo, o que aconteceu com tal pessoa? E ele já te mostra. Acho que, na verdade, o da Microsoft já até faz isso. Se não me engano, eu vi um teste disso que... perguntaram o que a Microsoft anunciou hoje. E aí o Bing sumarizou ali. A Microsoft anunciou tal coisa, né? Mas é isso, né? Informações que ainda não estão muito disseminadas. Talvez ainda exiba mais índice. Tem essa outra fonte que é o Google Discover, né? Que aí também gera conteúdos mais clickbait, aquela coisa de você precisa receber muitos cliques para o algoritmo entender que é uma matéria interessante, né? Enfim, muitas mudanças pelo caminho, mas por todos os lados que eu olho, me parece que vai ficando mais e mais complicado para a web aberta como um todo, né? Eu nem quero parecer tanto assim, tipo, chororô porque eu sou publisher, né? Porque eu entendo que o progresso é imparável, da mesma forma que a gente não defende que haja sensoristas em elevadores e cobradores em ônibus em 2023. Eu defendo o contrário, sinto muito, mas não faz sentido, né? Eu acho que também as tecnologias vêm e é o caos aí que vai definir se a tecnologia é útil ou não. Ou seja, você vai soltando aos poucos e os usuários no dia a dia vão vendo se ajuda ou atrapalha, se essa ideia é boa ou ruim. Não se faz à força, né? Mas alguém sempre é impactado, né? E parece que chegou o momento aí dos produtores de conteúdo. Eu acho que o cenário que está se desenhando, pelo menos de acordo com o que a gente está calculando aqui, ele tem duas coisas, né? Os veículos grandes, já consolidados, eles tendem a manter essa posição, mas ao mesmo tempo eles vão precisar também se acostumar a números menores, né? Se realmente essa tendência de menos tráfego se confirmar, e é muito provável que assim seja, mesmo os veículos que têm maior audiência vão ter que se conformar com receber menos audiência do Google, do Bing, onde quer que seja. Eu resumiria assim, acho que pode ter aumento de tráfego por conta da mudança da ordem dos resultados na integração do LLM no ordenamento do índice. O próprio Satya Nadella falou, essa é a maior mudança, o chat é pequeno. Certo. Né? Mas, com o tempo, o chat vai aparecer para mais queries e trazer resposta para mais queries. E isso gradualmente vai reduzir o tráfego de todo mundo. Então vai ter que se acostumar com menos tráfego em algum momento. E 2, os entrantes vão ter mais dificuldade ainda, já tem, mas vão ter mais ainda, então vão ter menos incentivos para tentar a sorte sendo um produtor de conteúdo, o que talvez, o Alecrim até mencionou isso no episódio passado, leve aí a jornalistas independentes e tudo mais a focarem mais seus esforços em coisas tipo Substack, tentar algo tipo YouTube, TikTok, o que quer que seja, que é um ambiente mais fechado, tem uma lógica diferente, enfim, então talvez vá nessa direção. Mas ainda nos impactos que esse tipo de tecnologia traz ao jornalismo, tem uma outra questão que me parece importante aqui. A gente teve recentemente o caso do CNET. O CNET é um veículo grande, respeitado e tudo mais, foi vendido há alguns anos, e a equipe de finanças do CNET estava gerando notícias curtas, assim, notas do universo financeiro através do ChatGPT. E pegaram isso porque havia erros nas notícias. Você tinha erros factuais, erros matemáticos ali no cálculo de juros e tudo mais, e como eram notícias ali relacionadas a taxas, a investimentos, isso pode ser perigoso porque as pessoas podem ser enganadas por um cálculo errado ali, fazer um investimento errado e tudo mais. O que me leva à questão, se o Prometheus do Bing, o Bard do Google vão continuar o tempo inteiro se atualizando, ele aprendendo com o conteúdo da internet, o que acontece se ele passar a aprender e se atualizar com o conteúdo criado por essas mesmas ferramentas, saca? Então vai ser a IA aprendendo com a própria IA e a IA não está completamente confiável. Então eu fico perguntando que tipo de futuro a gente pode esperar com esse tipo de movimento, sabe? O Google tem soltado várias atualizações para tentar pegar conteúdos gerados por IAs. Só que hoje em dia esses conteúdos são muito mais fáceis da gente identificar. Até um ser humano consegue ler e ver que está meio artificial, né? Agora, conforme essas IAs avançam, conforme esses modelos de linguagem ficam mais realistas, né? Eu não sei se vai ser possível identificar, fazer essa engenharia reversa. Já perguntaram até para um dos advogados ali do Google. Advogados é o termo que eles usam para falar de pessoas que falam publicamente, explicam publicamente o algoritmo, né? Não é advogado do tipo defesa no tribunal. E ele citou o John Mueller ali. Ele falou que, eu não sei como é que vai ser o futuro, né? Fizeram as perguntas para ele. Mas hoje a gente tenta pegar e quando a gente pega, a gente tenta identificar se o texto é útil ou não, né? Então acho que da mesma forma valida o que está sendo dito no texto, vê se com fontes
confiáveis, tal, se o que está sendo dito ali é de fato verdade, e aí vai atribuindo notas ali. Mas, enfim, não sei se no futuro isso muda. É um anúncio recente do Google, né, publicamente ali, para deixar mais claro toda essa discussão sobre conteúdo gerado por IA, é que o problema não é que o conteúdo foi feito por um robô. Não importa quem fez o conteúdo, se foi um humano ou se foi um robô. Interessa se ele é realmente útil. Né? Então, não é uma briga para combater o conteúdo gerado por IA. Tanto que tá claro ali que o uso de IA ou de automação para você fazer conteúdos que sejam úteis para o usuário não é contra as políticas do Google. Mas fazer conteúdos de forma a manipular os resultados de busca, né, para ranquear, enfim, é contra as políticas de spam do Google. Então, se a gente for pensar que a IA, ela não cria informações novas, né? Ela só se baseia no que já existe. O humano, ele sempre está gerando conhecimento. Então, e muitas vezes de graça, entre aspas. A gente, sei lá, o tanto de besteira que tem no Twitter, às vezes tem alguma coisa que realmente é útil. Pronto, tem uma nova informação, um novo conhecimento que foi criado e está em algum lugar. Isso pode ser usado pela IA. Então, meio que eu não vejo, tipo, esse negócio de... tem essa teoria de que, então se a IA for alimentada por conteúdo só da IA, no mundo em que o conteúdo só seja gerado por IA, então vai estagnar e, tipo, ninguém nunca mais vai produzir daqui conteúdo. a pouco só a IA vai ler o próprio conteúdo da IA produzido por IA e aí a gente pode acabar com os humanos. A IA vai gerar a remuneração com anúncios, tá tudo certo. Acho que não é tão apocalíptico assim. Que bom que não é tão apocalíptico assim, mas, de novo, isso também vai gerar dinâmicas novas para redações, para sites de notícias e tudo mais, né? Esse exemplo do Cinet é particularmente interessante por causa desse erro matemático, porque as matérias que o Cinet estava gerando pelo ChatGPT, ou por outro modelo que eles estavam utilizando, eles não usavam só o ChatGPT, melhor dizendo. Era um grupo de ferramentas. Elas, teoricamente, eram editadas por um humano, só que ainda assim o erro passou. Então, um humano comeu bola aí também. Então, é importante deixar isso claro. Então, as redações, caso passem a utilizar essas ferramentas, vão precisar também abrir os olhos para saber que precisam, de fato, ficar em cima e não simplesmente confiar no que elas dizem. Só que aí entra uma outra problemática. Tem um texto muito bom no site Futurism, que é sobre esse caso do Cinet, em que ele cita o exemplo do motorista de emergência do carro autônomo, que nos testes ali fica uma pessoa atrás do volante para caso o carro dê algum problema. E se o carro der algum problema, essa pessoa assume e resolve ali, freia, desliga, faz o que for. Só que o que eles constataram em pesquisas é que o tempo passado em que a pessoa não está engajada naquela ação de dirigir diminui a atenção dela. Logo, a resposta dela quando o problema ocorre demora. E aí eles fazem esse paralelo. Será que, ao ser cada vez mais exposto a textos, a conteúdos criados por IA automaticamente em segundos, o jornalista não vai ficar também com essa demora de reagir, essa coisa de ter mais dificuldade de fazer a parte dele e assumir quando der algum problema. Eu achei isso um ponto interessante que, de alguma forma, jornalistas vão ter que começar a se preocupar daqui pra frente. Eu acho que no caso da Cinet, talvez as pessoas que estivessem ali revisando não estivessem preocupadas em o fato ser verdade ou não. Elas poderiam estar revisando pensando em outras coisas da revisão. O formato do texto, se tá parecendo robótico, se tem algum link errado e tudo mais. E agora, obviamente, tá todo mundo, né, morrendo de medo. Viraram fact-checkers. Agências de checagem de fatos ali, vai bombar. Vai ter um monte de gente virando checador de fato. E é até interessante, porque é uma profissão que meio que surgiu com esse lance de fake news e tudo mais. E aí agora tem um monte de agência de checagem. Talvez no futuro tenhamos que ter várias pessoas para editar, checar fatos de IA. Não sei, talvez seja um emprego. Eu acho que o problema da CNET, sabe qual que é? A gente já tá no final do programa, vou falar a verdade. É que era a galera de humanas revisando matemática, gente. Com certeza. É só isso. Cara, se você não percebeu que, sei lá, X% de um número não Não, aquele erro não faz sentido. Qualquer pessoa que realmente conferisse ali, que soubesse o base de porcentagem, saberia corrigir, gente. Porque eram matemáticos contratados em massa por redações amanhã. E é porque eles confiaram... assim, tipo... O que um computador faz por essência? Cálculos. Exato. Então, lógico, o computador não vai errar isso aqui nem ferrando, né? E aí confiaram. Sim.
Exatamente, eles não estavam contando que o negócio ia ser errado, então eles nem conferiram, eles nem pensaram. Não, mas é que assim, você passa o olho, é um erro meio... Se você não tá prestando atenção, tem um pouco disso que o José falou, né? Se você não tá prestando atenção, muita atenção, você não vai pegar o erro, porque é juro composto versus juro simples, né? Então, o texto tá lá, a pessoa passou o olho, aparentemente tá certo, era 15%? Sim, 15%, então tá certo. Mas não era, porque são juros compostos, né? Então, foi uma nuance que até quando o Felipe trouxe o caso aqui pra discussão ali no Tecnopauta, no chat do TB, o Felipe é economista, né? Então, pro Felipe foi um erro muito óbvio. Ele olhou e falou assim, cara, mas olha isso, como é que pode, né? Que a burra! Né? Eu bati o olho e falei assim, óbvio que uma galera de humanas revisando, até eu, se bobear, era capaz que eu passasse o olho e, por não estar prestando atenção, eu poderia não pegar também o erro, né? Enfim, aí você bota um economista pra olhar, óbvio que o economista, né? O Felipe até falou, você aprende no primeiro semestre ali, né? Qual que é a diferença de uma coisa e de outra. Será que a gente vai ter IAs especialistas, tipo... A IA, vamos chamar essa IA aqui agora, que é economista. Aí depois a gente vai, vamos chamar essa IA aqui, porque é complicado. Tem esse lance é interessante porque no próprio anúncio do Google, e não lembro agora se da Microsoft também, não vi, e não vi se o da Microsoft também, mas o Google pretende disponibilizar uma API dessa IA, né? Então poderia ser uma possível fonte ali de novos negócios e tal, né? Hoje em dia, ele já tem dentro do Google Cloud algoritmos que você pode treinar de linguagem natural, NLP, e você pode treinar dentro do seu contexto que você precisa ali, seus conteúdos. Por exemplo, se você tem uma empresa, você tem um banco de dados, você pode treinar um modelo utilizando os dados da sua empresa para que você, quando for fazer uma consulta, a IA esteja customizada ali, o Language Model está customizado. E ele vai disponibilizar também uma API pro Lambda ali, né? Não sei qual que vai ser o nome exatamente quando for disponibilizado pelo Google Cloud. Mas acredito que também vai ter essa opção de você treinar, né? Com os seus dados. E, de novo, mais uma vez, a gente treinando o Google para ele assumir depois e a gente ficar sem nada, né? Mas pelo menos você vai conseguir conversar com o suporte do chatbot do Nubank e as respostas vão fazer algum sentido. Não vai ser aquela coisa que pega só uma keyword e tenta te dar uma resposta que não tem nada a ver. Então vai valer a pena. Por um lado, sim. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente a sua área de atuação. Você acha que seria impactada ali pelo lançamento desses chatbots, desses modelos de linguagem direto no buscador? E também, se você, como usuário, ao fazer a busca e tendo a resposta na sua cara, se você ainda clicaria em algum link. Comenta lá na comunidade.tecnoblog.net ou continua o papo com a gente nas redes sociais, é só marcar o @Tecnocast. Se quiser falar direto com a gente, só chamar @Mobilon, @Paulo Riga, @Ana Marques com 4 no lugar do último A e @Josué de Olive com V mudo no final. Este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, com edição do Ariel Libório e arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, pessoal! Este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, com edição da Raquel Igni, sonorização de Eliel... Sonorização... Oh, Jesus. Aliel! Agora não vai mais. Sonorização de Aliel. Anterior, Sonoridade de Tchau. sonorização. Tava tão bom no começo. Vamos lá.